Glória a Deus, querido. Como é bom adorar ao nosso Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Eu quero já convidá-lo a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Isaías, no capítulo 43, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você puder, aí onde você está nessa hora, separe esse tempo, dedica esse momento ao Senhor. Não se disperse, não olhe para a direita nem para a esquerda. Se você puder, verdadeiramente medita, permita que essa palavra fale profundamente ao seu coração, e que o Senhor encontre espaço, liberdade, para não apenas falar, mas que isso produza fruto para que a gente consiga agir, perceber, identificar pontos a ser aprimorados e melhorados. Permita o Espírito Santo de Deus fluir em você e através de você. Vamos lá, Isaías capítulo 43, a partir do versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Feche os seus olhos aí por mais um instante. Pai, nós te louvamos pela tua santa, doce e verdadeira palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos ama, mas o Senhor direciona os nossos passos. Obrigado porque o Senhor não permite que sejamos confundidos, e a cada dia o Senhor nos aproxima para perto, para uma intimidade peculiar, exclusiva, aonde podemos dizer que somos teus, propriedade exclusiva do Senhor. Te pedimos, Senhor, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso ser, o nosso entendimento esteja sempre atento para compreender a tua plena e perfeita vontade. E que o Espírito Santo que habita em nós tome o controle de tudo, aonde a nossa carne não encontre espaço, mas que apenas a tua vontade prevaleça. Continua falando conosco, Pai, nessa hora, através da tua santa e doce palavra. Pai, fala profundamente aos nossos corações. Usa-me como tua boca neste lugar e glorifica o teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Como você sabe, nós temos compartilhado em cima de um tema aonde quem sou eu? E hoje mais um culto falando sobre quem sou eu. Hoje é o, vamos dizer assim, episódio 8 ou capítulo 8, se você assim prefere, dessa série de mensagens Quem Sou Eu, com um objetivo muito simples, o objetivo de avaliarmos quem somos. Quais são as áreas que podem ser melhoradas, aprimoradas, aonde eu me enxergo, como eu me enxergo, qual visão que eu tenho de mim, qual visão que as pessoas têm de mim, qual visão Deus tem de mim, qual visão eu tenho de Deus. E enxergar alguns pontos fundamentais que influenciam bastante na nossa caminhada cristã. E hoje, através dessa mensagem, nós estamos utilizando hoje o tema o medo. Quando a gente fala a palavra o medo, a gente já poderia falar num tom diferente. O medo. A gente já poderia começar trazendo, de repente, nesse momento, até um fundo musical que te desse um arrepiozinho aí do medo, né? E se você está com a luz acesa, apaga a luz agora, estou brincando. Só para descontrair com você. Quando a gente pensa na palavra o medo, a gente pode trazer diversas interpretações. E eu queria começar pensando com você um pouco do significado do medo. Até mesmo se você pesquisar no Google, o que significa o medo? Você vai enxergar, eu vou resumir,
você vai enxergar o medo como um sentimento de insegurança. Ou seja, não me sinto seguro. E aí isso me gera o medo. Ah, mas o que é o medo? O medo, ele é uma reação do meu organismo. O meu organismo, ele libera hormônios como adrenalina, por exemplo. Ele libera isso, me preparando por uma situação, talvez, de risco, de dificuldade, de desespero, de fuga. O próprio organismo, ele reage, ele emite isso, ele libera isso dentro de nós. Ou seja, é um sentimento normal, é um sentimento que todos nós podemos, a qualquer momento, sentir. Mas o interessante, estudando um pouquinho sobre o medo, que é um tema sem fim, com algumas coisas muito ricas e preciosas, que a gente pode avaliar e trazer e aplicar na nossa vida. Um ponto fundamental que eu queria compartilhar com você são os tipos de medo. E eu quero pensar com você em dois tipos. O medo real e o medo, vamos dizer assim, irreal. Qual seria o medo real? Eu vou dar um exemplo. Você está num trânsito e de repente você é abordado ali, num momento, um assalto. Aquilo é algo real que está acontecendo. É natural o teu organismo liberar esses hormônios, essa adrenalina, gerar esse medo, esse sentimento de insegurança. É totalmente natural. Quando a gente fala de um medo real, nós estamos falando de situações reais, que estão acontecendo naquele momento. Porém, o medo, ele não se passa apenas em situações reais. Ele não é produzido apenas em situações reais. Ele também é produzido, ele também libera esses hormônios e adrenalina e outras coisas num momento irreal. Como assim um momento real? Um possível perigo. Eu vou dar um exemplo. Você que não tem medo, você corajoso, vou pegar você todos os dias às 2 da manhã e vou te colocar de repente em algum lugar bem legal, sozinho. Pode ser lá na Praça da Sé, andando sozinho, ou em alguns lugares que talvez tenha aquele vazio, lá no Anhangabaú, ou alguns lugares onde você encontra talvez apenas algumas pessoas na rua. E quando você se sente num lugar como esse, você tem aquele sentimento de medo, ou de talvez insegurança, mas não aconteceu nada, você não está correndo um perigo, não tem ninguém atrás de você. Mas a gente se sente inseguro, então isso produz, libera o quê? O medo. E aí quando a gente fala de coisas irreais, o medo também traz algo irreal de coisas que são possíveis, que podem vir a acontecer. Muitas pessoas andam com medo do amanhã, medo do futuro, medo em não dar certo, medo em ficar para titia, medo em que eu não vou conseguir, medo que eu vou perder um emprego, medo que eu não vou conseguir honrar os meus compromissos e pagar as minhas contas, medo que eu acho que a qualquer momento eu vou cair e vou desistir. Medo, medo, medo. E todos esses sentimentos, essa mistura de emoção ou de possibilidades, coisas do futuro que podem acontecer, como não podem acontecer, esse sentimento de medo ainda irreal, que não é algo real que está acontecendo, mas é algo que eu começo a enxergar lá para frente, já começo a sofrer de forma antecipada. O que isso gera dentro de mim? Quais são as consequências desse sentimento que eu permito chamado medo? Uma delas, como compartilhamos na semana passada e semanas anteriores, uma delas é a ansiedade. Me gera uma grande ansiedade. E essa ansiedade que se movimenta junto com preocupação e com diversos outros sentimentos que me levam muitas vezes ao pânico.
O medo pode me levar ao desespero, à irritabilidade, à falta de paciência, porque me sinto inseguro. Algumas pessoas, quando chegam naquele momento do medo, elas perdem o ar, elas ficam sem reação. Teve uma das vezes que eu vou contar para você, que eu fui assaltado, e uma das vezes que eu fui assaltado, eu estava no carro, eu e um amigo, e vieram 2 pessoas com armas, né, no vidro, e naquele momento eu fiquei assim, tranquilo, sei que foi o Senhor, e pude pegar algumas coisas minhas, pegar ali a carteira, tentar pegar algumas coisas, depois o assaltante pediu para eu devolver a carteira, mas eu procurei ter muita calma. E o meu amigo, naquele momento, ele entrou em pânico. Ele colocou a mão em cima da cabeça, tipo, parecia que ele ia tomar um tiro. E ele não pensou na carteira, não pensou na chave de casa, não pensou em nada. E com esse amigo já aconteceu outras vezes, a gente foi assaltado 3 vezes. Faz tempo já, gente. Na época era juventude, mas tem histórias engraçadas com ele. Ele também é cristão, também é uma bênção. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes que nós passamos por situações como essa, foram situações que geraram medo, que geraram insegurança. E cada um reage de um jeito. No caso do meu amigo, teve essa sensação de pânico. Algumas pessoas sentem falta de ar. Eu assisti nesse final de semana um filme com a minha filha, que entrou agora no cartaz da Netflix, estou fazendo propaganda aqui, acho que é Amor e Monstros, alguma coisa assim. E o principal, Dylan O'Brien, se eu não me engano, que é o ator, quando vinha a situação, ele travava. O medo vinha e ele ficava parado. Ele não conseguia agir. E cada um reage de um jeito. O medo, ele traz sensações que alguns começam a suar frio, outras pessoas passam mal, tem gente que desmaia. E tem gente que se isola. E não estou falando de pandemia e nem isolamento social. Eu estou falando que algumas pessoas ficam cansadas da vida, cansadas de tudo. Por quê? Medo do amanhã. Medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer. Medo que eu posso ficar um dia doente, medo que eu posso pegar uma doença, medo que eu posso ter Covid, medo que eu posso ser entubado, medo de viver. E quantas vezes nós somos confrontados diariamente por esse sentimento de medo? Só que a gente não enxerga ele porque a gente se sente forte, meu. Medo, esse negócio de medo aí é para outras pessoas que não conhecem o Deus que eu conheço. Você está falando comigo, cara, corajoso. Já algumas pessoas, quando enxergam essa questão medo, elas se identificam, e outros não, e outros isso não faz parte da minha vida. E aí eu quero realmente pensar com você, será que faz parte, será que não faz parte? Será que a gente lidar com medo ou não? Talvez você não considere alguns sentimentos que nós vamos compartilhar, e já estamos compartilhando aqui, como medo, mas eles fazem parte do medo, que é aquele sentimento de insegurança. E as consequências? Ok, já falamos dos sintomas, e são vários sintomas. E as consequências do medo? Uma das consequências que a gente pode pensar juntos é aquele sentimento de agora está tudo perdido. Aquele sentimento de paralisia. Paralisia é falta de ação. Agora está tudo perdido. Talvez, meu querido, você hoje se encontra, ou melhor, você não, porque você é mega, super espiritual. Mas você conhece alguém, com certeza, você sempre conhece alguém que é meio mais ou menos. Esse que é meio mais ou menos, sabe, que às vezes tem uns altos e baixos, e às vezes, sabe, não avança na vida. Está sempre lá, desanimado, às vezes cabisbaixo, não muda as atitudes. Igual nós compartilhamos a semana passada, aquele que se sabota, a autossabotagem, aquele que não avança, não evolui. E por que isso acontece? Muitas pessoas não evoluem, não avançam, porque tem medo de se frustrar,
medo de tentar de novo. Tem pessoas, inclusive, que nos procuram e falam assim, não, eu prefiro ficar sozinho, já tive um relacionamento, não deu certo, não quero mais ninguém. E alguns, sabe por que pensam assim? Alguns porque estão muito bem resolvidos, glória a Deus, pelas pessoas que estão bem resolvidas. Outros não, outros têm medo de se frustrar novamente, medo em ter que encarar, medo em ouvir alguém dizer não. Algumas pessoas permanecem numa situação cômoda. Algumas pessoas, por exemplo, recebem até oportunidades maiores e melhores de emprego e outras coisas mais. E sabe por que não mudam? Medo. Vai que não dá certo. E não estou dizendo para você aceitar qualquer proposta, não. Eu estou dizendo que em todo tempo você precisa sim avaliar, você precisa sim pensar prós e contras, colocar diante de Deus, buscar um direcionamento de Deus, mas não fique acuado, sem ação por causa do medo. Muitas pessoas não arriscam, não prosperam, por quê? Medo. Eu tenho medo de sair do meu trabalho e ser um empreendedor. É um exemplo, não estou dizendo para você sair. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Por quê? Sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança, ele sempre vai nos levar a se acuar. E agora? Alguns talvez ficam até paralisados. Muitas pessoas não arriscam ou não avançam porque tem medo. Não vai dar certo, já tentei outras vezes. Eu não vou conseguir. Eu já sei, vai chegar no final, eu vou me frustrar. Eu vou colocar uma expectativa que eu acho que vai dar tudo certo e dessa vez eu não vou conseguir de novo. Será que você tem medo? Quem é você? Como diz aqui, quem sou eu? Quem é você? Será que você tem medo? E por isso você não se envolve, não se arrisca? Algumas pessoas têm um ímpeto, um desejo de se envolver mais com as coisas de Deus, com o ministério, mas têm medo, então não se envolvem. Será que você é um desses ou não? Mas eu quero pensar com você. Como então, ou o que eu preciso fazer para vencer o medo? O objetivo aqui, primeiro ponto, é trazer uma explicação um pouquinho para você sobre o medo, e a gente tentar enxergar se o medo faz parte do nosso cotidiano. Se nós temos atitudes, ou ações, ou pensamentos que fazem parte do medo. Qual a influência que ele tem na nossa vida? Agora que eu já entendi os sintomas, já entendi o sentimento de insegurança, já entendi um pouco das consequências, agora eu quero pensar como vencer o medo. Legal, então se eu fosse perguntar para você como vencer o medo, qual seria a sua resposta? E aí, pode responder no chat. Responde aí, como vencer o medo? Vai lá, gente, responde aí, estou aguardando. Palavra rápida. Diz aí, uma palavra rápida. Vamos lá, gente, como vencer o medo? Diz aí no chat, estou esperando mais interação. Pensa comigo. Se nós estamos falando que o medo é o sentimento de insegurança, então vencer o medo é se sentir seguro. Show! Fechou! Então, a melhor forma de eu vencer o medo é eu me sentir seguro, é eu me sentir protegido. Eu vou dar um exemplo para você sobre medo real e medo irreal. É apenas uma brincadeira, mas é legal. É descontraído, mas é para você guardar aí. Gente, quem já teve oportunidade na vida de ir, como eu já tive uma vez, de ir lá na Disney, naquelas montanhas russas e tudo mais. Gente, quando você vai no negócio daquele, lá na Disney, sabe qual é a sensação? Não é a sensação de medo. Por que que não é a sensação de medo? Porque você se sente tão seguro, o negócio é tão bom, é tão perfeito, você sai sem nenhuma dor, o negócio fecha tudo certinho, você curte mesmo a diversão. Quer sentir medo? Gente, vai no Hopi Hari, aquilo ali é medo. Vai naquela montanha-russa
aquela de madeira, só o barulho dela te dá desespero. E depois você sai todo roxo. Porque bate para cá, bate para lá, aquilo sim dá desespero. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal do Hopi Hari, tá? Eu estou só fazendo uma comparação de você se sentir completamente seguro e protegido e algo que você não se sente tão protegido. Se você gosta de uma sensação de medo, vou falar para você, é muito mais emocionante ir no Hopi Hari. Ou seja, então, se o sentimento de segurança remove o medo, aí eu quero voltar com você aqui no versículo que nós lemos. Aqui em Isaías, o profeta Isaías, trazendo um recado para o povo de Israel, de Deus para o povo, ele começa dizendo: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Gente, primeira coisa eu quero pensar agora um pouquinho, enxerga esse Israel, enxerga Jacó, enxerga o povo de Deus, você, Deus falando com você, diretamente com você. Enxerga assim, eu vou até mudar o nome. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Ou seja, Ele que me criou. Aquele que me gerou. Aquele que me fez existir. E que te formou. Não temas, porque eu te remi. Cara, não temas. Fui eu que te remi, eu que te regenerei, eu que te alcancei. Eu que te sustento. Recebe aí a palavra de Deus para você. E aí ele continua. Chamei-te pelo teu nome. Ou seja, algo particular, pessoal. Eu conheço você. O seu nome. Eu e você, relacionamento de perto, não é um Deus de longe, um Deus que de uma forma superficial, não. Você, seu nome, eu te escolhi, oh glória. Calma, não vai entrar agora com predestinação, arminiano, né, calvinista, não. Segura aí, segura essa parte. Ok, Ele me escolheu, Ele me redimiu, Ele me chama pelo nome, Ele me conhece. E ainda continua, tu és meu, cara, propriedade exclusiva. Eu sou dele, Ele cuida, Ele é pai, Ele me ama, Ele me chamou, Ele tem um propósito na minha vida. Isso me traz o quê? Segurança. Isso me faz o quê? Me sentir seguro. Isso me faz me sentir amado. Isso me dá segurança referente ao meu amanhã, ao meu futuro, porque eu sei quem me comprou, quem é por mim, eu sou dele. Ele é a minha vida. Ele se ofereceu em meu lugar. Ele fez tudo por mim. Ele me redimiu, Ele me salvou. Ele me alcançou. Isso me traz segurança. Ele que me reergueu. É Ele que me livrou. E aqui continua o texto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu querido, olha que sobrenatural. Pega comigo, presta atenção, pega aqui. O que o Senhor está falando? Passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo. E Ele está falando, olha, eu vou estar contigo. Sabe o que é interessante no texto? Ele não está dizendo que Ele está nos livrando de passar pelas águas. O texto, ele não está nos livrando de passar pelos rios. Ele não está nos livrando de passar pelo fogo. Ou seja, Ele está falando, quando você passar, ou seja, eu vou passar, você vai passar. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar as águas, os rios, o fogo. Aqui fazendo uma analogia das dificuldades de cada um tem as suas dificuldades em determinada área. Quando eu passar por elas, Ele estará comigo.
ele diz: estarei contigo, não te queimarás, nem a chama arderá, estarei contigo, não te submergirão. Ele está comigo, Ele vai passar comigo. E por quê? Porque ele continua no versículo 3, pois eu sou o que sou, o Senhor, teu Deus, não é o Deus dos outros não, é o teu Deus, pessoal, particular, eu sou o que sou. O Fábio já ministrou aqui sobre isso. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio, que tem o controle sobre todas as coisas. É nele que eu preciso me apegar, é nele que eu preciso me sentir seguro. Quanto mais seguro eu me sinto, eu não tenho medo do amanhã, eu não tenho medo em me frustrar, eu não tenho medo em tentar. E mesmo que eu tente e não dê certo, eu não tenho medo em recomeçar. Glória a Deus. Porque Ele está comigo, porque Ele é comigo, porque Ele permanece comigo. Ou seja, meu querido, aqui ele não está dizendo que Ele vai me livrar de tudo isso. Não, eu vou passar, eu vou enfrentar as aflições que existem no mundo, mas eu já recebi a palavra de tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu, Ele é comigo. Ou seja, o medo vai bater na sua porta. A insegurança vai tentar afligir o seu coração a qualquer momento, com pandemia, sem pandemia, nesse momento de grande dificuldade, de grande dor para todo o mundo, ou em outros momentos, financeiros, emocionais, espirituais, familiares, com os filhos, sem os filhos, com as necessidades pessoais ou necessidades de outros. O medo, a insegurança, esse sentimento que é um sentimento normal, ele vai bater na sua porta. E você vai sentir um medo, tanto o medo real, como o medo ainda irreal, que você está prevendo um futuro como uma dificuldade ou algo parecido. Então, a melhor forma de eu vencer o medo é confiar. A melhor forma é não desistir, é acreditar, é permitir que a fé seja gerada dentro de mim, é permitir que o meu coração, que a minha mente, que o meu pensamento entenda que Ele está comigo, que Ele permanece comigo, que Ele cuida de mim, que Ele cuida de todas as coisas. Se você é uma pessoa que nesse momento está ouvindo essa mensagem e o seu coração está regozijando-se na presença do Senhor, você está em glória. Provavelmente você é uma pessoa que não tem medo. Não tem medo de se frustrar, não tem medo de amanhã, do amanhã. O medo me traz um cansaço que me faz ficar paralisado e eu não tenho vontade de fazer nada. Já sentiu isso? Chega final de semana então, nada. O medo nos paralisa e a gente muitas vezes não percebe que esse sentimento de medo nos impede em olhar as coisas de forma diferente, nos impede de acreditar, enxergar e olhar o mundo de forma diferente. A gente só consegue perceber as coisas ruins, as coisas difíceis, as notícias ruins, e a gente não consegue valorizar aquilo que é bom. E isso nos leva mais para baixo, como se tudo estivesse no fim. E aí sim, é o medo do amanhã, é o medo do futuro, é o medo da frustração, é o medo da família, é o medo do vírus, é o medo de tudo. Não estou dizendo que você precisa ser imprudente e não ter medo, vou andar sem máscara em qualquer lugar e não estou nem aí. Não, não é isso não, pelo amor de Deus, ao contrário. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas, meu querido, para o cristão, muitos talvez terão dificuldade em enxergar isso, mas para um cristão, até mesmo se chegar um período de morte, esse período não é um período de derrota, e eu não posso enxergar dessa forma. Não estou dizendo, meu querido, que você vai morrer, não precisa bater na madeira não, filho.
Eu estou dizendo que em tudo eu me sinto seguro. E aqui, ali, ou lá, ou aonde for, eu estou no Senhor. E por isso nele eu estou seguro. E por isso nele eu tenho paz. E eu posso confiar e descansar. E para finalizar, eu quero ler mais 2 textos com você. Voltando um pouquinho ainda no profeta Isaías, no capítulo 41. Eu vou ler aqui pontualmente 2 versículos. Aqui no capítulo 41, você pode ler inteiro depois se você quiser, que Deus fala muito ali com o profeta, trazendo um recado para Israel. E aqui no versículo 10 ele diz assim: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Cara, ouvindo esta palavra de Deus para mim, cara, não tem como não crer. Não tem como permitir o medo invadir o meu coração. O medo do amanhã. Se Ele aqui está dizendo para mim, eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a minha destra. Aquele que cuida de mim, o meu Deus. No versículo 13 ele diz assim: pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Não temas, não temas. Sabe qual é o maior problema? O maior problema é que as pessoas têm dificuldade em ouvir e crer nisso. A gente poderia ficar aqui a sexta-feira inteira, gente, começar o final de semana daqui a pouco, já depois da meia-noite, compartilhando temas que nos tragam para a fé, para a certeza que Ele é por nós, sabendo que Ele tem um plano de paz e não de mal, para nos dar uma esperança em um futuro, e tantos outros versículos, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que Ele já levou sobre o madeiro toda aquela dor, aquela transgressão, aquele pecado, tudo, sofreu em nosso lugar, enxergando que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem, Ele os guarda e os livra. A gente podia ficar pensando aqui, compartilhando textos e textos e textos, que nos enche de segurança, aonde não há lugar para o medo. Mas, algumas pessoas, eu sei que não você, porque você é cheio de fé, mas algumas pessoas, elas precisam de algo palpável. É aí que é triste. Eu não consigo confiar, eu preciso ver. O cavaleiro do cavalo branco, ele precisa, o prometido, o escolhido, o do meu casamento, que um dia vai chegar, ele precisa me mandar um WhatsApp, aí eu vou crer. Não, eu preciso receber uma ligação, uma entrevista de emprego, aí eu vou crer. Não, eu preciso que de repente chegue um dinheiro na minha conta, aí eu vou crer. A gente quer algo que a gente consiga pegar, algo palpável para acreditar. Enquanto a gente não sente algo palpável no nosso coração, pode ainda haver o medo. E na verdade isso se chama falta de fé, porque a fé é aquilo que eu não estou vendo, é aquilo que não é palpável, mas é aquilo que eu creio. Eu creio na verdade, eu creio no que foi escrito, eu creio no que está escrito, eu creio isso aqui como verdade para a minha vida, e eu permito isso transbordar em mim. Se você for perguntar para a medicina, a importância de Deus, a importância da Bíblia para o ser humano, e eles vão falar para você de uma forma muito aberta. O que muitas pessoas não conseguem fazer, Deus consegue fazer o impossível. Muitos que creem e acreditam e veem os milagres de Deus. E outros que não creem tanto em Deus, mas eles enxergam o ser humano que tem fé, que se apega nisso. Ele não vive debaixo de inseguranças, medos e um monte de coisas, e aí sujeito a tantas enfermidades e doenças psicossomáticas.
a própria fé, a própria esperança. E todas essas outras coisas geram dentro de nós, liberam também hormônios e tantas coisas dentro de nós, que nos levam a prosseguir, a avançar. Eu estou falando para você tanto de uma forma espiritual, quando eu creio de verdade, e também de uma forma natural, o que ela produz dentro do meu organismo, de bem-estar, de coisas boas, de uma forma espiritual e de uma forma natural. Não fique esperando algo palpável, algo que eu possa pegar para me sentir seguro. Permita que a fé seja gerada dentro de você, e você viva isso em Deus. Agora sim, último texto, para finalizar e orarmos. Lá no livro de Josué, um texto que você conhece. Josué capítulo 1. Gente, Josué aqui pega um momento onde Moisés morreu. E agora, quem vai conduzir o povo? Gente, Moisés foi Moisés. Como você vai falar, alguém agora vai assumir o lugar de Moisés? E de repente ele vai assumir o lugar de Moisés. Uma missão que não era fácil. E aí então vem a palavra do Senhor sobre ele, dizendo, capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que texto precioso, que eu sei que você já ouviu umas 200 vezes. Tem de bom ânimo, esforça-te, medita na minha lei dia e noite. Sabe o que te vai fazer prosperar? É o texto que acabou de dizer aqui para mim e para você. Se você acreditar nessa verdade. Se você acreditar nessa verdade, você vai se sentir seguro. E o medo não vai fazer parte da sua vida, independente se boas notícias chegarão ou se notícias ruins. Porque você se sente seguro. O Pai cuida de você. E aí fica mais fácil você agir, conseguir se levantar, ter ações, atitudes, montar um planejamento, uma estratégia, se motivar, se determinar, enfrentar o medo. Por quê? Convicção que Ele é comigo. Eu fico imaginando Davi quando enfrentou Golias. Enquanto todos estavam, e agora? Morrendo de medo. A convicção dele. Eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória. Não estou sozinho. Eu sei quem está comigo. Essa é a convicção que me faz me sentir seguro. E o meu amanhã está nas mãos do Pai. Eu descanso, confio, e eu sei que Ele tem o melhor. E eu posso descansar na paz que excede todo entendimento. Feche os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, eu te peço, Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Não permita que venhamos permitir o medo invadir o nosso ser. O medo
independente da forma como ele se apresenta diante de nós, independente dos sintomas, sentimentos, emoções, consequências, não permita que venhamos ser enganados e não perceber o medo que tanto nos rodeia e durante toda a nossa vida tentará nos afligir, trazendo aquele sentimento de incapacidade, de fraqueza, de paralisia, de falta de esperança, fé, força. Aonde alguns acham que até mesmo o Senhor nos abandonou. Pai, eu te peço, traz para cada um que está assistindo agora nessa hora, cada família representada, Senhor, traz o algo novo, a esperança, a fé, a convicção, a certeza do sentimento de estamos seguros em Ti. 1000 podem cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Tu estás comigo. Pai, que cada um possa meditar e enxergar, como no Salmo, onde fala que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar, que o Senhor nos leva aos pastos verdejantes, o Senhor refrigera a nossa alma. Pai, podemos encontrar descanso, paz em meio à tribulação, em meio às águas, em meio aos rios, em meio ao fogo. O Senhor nos livra na dificuldade, o Senhor nos dá vitória no meio da dificuldade, não é nos livra de passar por isso, não, nós estamos sujeitos e podemos sim passar por isso e vencer tudo isso, porque o Senhor permanece conosco. Pai, que a fé, que a esperança, que a alegria, que a paz venha a ser renovada no coração de cada um agora, pelo poder do nome de Jesus. Esperança venha sobre a vida de cada um agora, pelo poder do nome de Jesus, para viver o novo, para enxergar o mundo de forma diferente, independente daquilo que os nossos olhos estão enxergando, o cenário ao nosso redor, nós queremos olhar como o Senhor enxerga, chamar à existência aquilo que não existe, e descansar o nosso amanhã, entregando todas as coisas nas Tuas mãos. Que essa seja uma verdade no coração de cada um, e que essa semente lançada hoje venha produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, famílias avivadas, corações avivados, um novo tempo. Restaura aquilo que foi perdido, aquele que já não tinha mais esperança, e que não luta mais em determinada área, porque não acredita, porque tem medo de se frustrar. Traz um novo ânimo, e a coragem de avançar, e de lutar, e independente se ouvir um não, independente se nem tudo a gente conseguir alcançar o nosso resultado, mas que a gente possa continuar fazendo o nosso melhor, e confiando no Senhor, fazendo a nossa parte. Transborda com a Tua paz, e que a fé, a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo, transborde em cada coração. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, Deus te abençoe grandemente, que essa palavra seja viva dentro de você. E se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem, por favor, não deixe de compartilhar. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com pessoas que precisam de um novo ânimo, precisam ser levantadas por Deus, que a gente possa juntos unir forças, e nesse momento que é um momento difícil, que a gente sabe ao nosso redor, que a gente seja uma inspiração para outras, que o seu sorriso, que a sua alegria, que essa paz que está em você, em meio a toda a situação, independente do que você esteja vivendo, que isso seja algo que contagie as pessoas, e que você possa testemunhar. É Deus que faz isso em nós, não é uma fé cega, não é um positivismo, é a base, é o alicerce, é a estrutura daquilo que eu creio, e aonde a minha vida está baseada. Deus te abençoe, um final de semana abençoado, fique na paz. Sexta-feira que vem, estamos juntos.
Jesus.